Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje nós vamos falar um pouquinho, do Evangelho, meditar o Evangelho deste domingo, o quarto domingo do tempo da Quaresma, conhecido como o Domingo da Alegria. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês aqui na descrição. Hoje a igreja se reveste da cor rosa, do rosa, quebra um pouco aquele roxo do tempo quaresmal, mas aí nesse vídeo eu explico direitinho, sobre esse dia, Domingo da Alegria. Lembrando também que hoje, 19 de março, é dia de São José, Como é o quarto domingo, caiu no quarto domingo da Quaresma, e é uma solenidade, o tempo quaresmal, um tempo solene, então esse dia, a celebração de São José foi antecipada para ontem, dia 18. Mas eu também tenho um vídeo sobre São José, eu falo, vou deixar aqui na descrição, eu falo sobre São José, o pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, o patrono universal da igreja, um pai adotivo, de Jesus, e assim, para nós também um protetor das nossas famílias. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá no vídeo. Então, vamos meditar aqui o Evangelho que está, que é segundo São João. O Evangelho é grande, é extenso, é todo o capítulo 9, mas é um evangelho que vem trazer para nós assim, muita esperança, muita paz, como a gente vive esse domingo da alegria, vem renovar nossa alegria do amor de Jesus por nós, a nossa esperança nesse Jesus que é maravilhoso, que vem nos trazer a vida nova. Então, vamos meditar juntos aqui, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 9, vai ser todo o capítulo 9, versículos de 1 a 41. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama. Aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, mas é alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como se abriram teus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e me disse: Vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: Onde ele está? E ele respondeu: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começar a enxergar. Respondeu-lhes: Ele pôs lama sobre meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia uma divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os pais dele. Perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está vendo? Os pais responderam: Sabemos que é este o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não sabemos.
e quem lhe abriu os olhos também pouco sabemos. Perguntai a ele, tem idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram, ele tem idade, perguntai a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu, se é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eles perguntaram, que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? E ele respondeu, já vos disse, e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo, tu sim és discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu-lhes, isso é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe, tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe, tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, tu já o viste, é quem está falando contigo. Ele afirmou, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram-lhe, porventura também nós somos cegos? E Jesus respondeu-lhes, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a gente vê assim que é um capítulo extenso, né? Mas tem grande significado. A gente começa aí com Jesus ao passar, né? E a gente vê o contexto aqui que Jesus passava pela cidade, onde ele estava fora da cidade e encontrou esse cego. Nós sabemos que na época de Jesus, as pessoas doentes, pessoas com deficiência, viúvas, eram marginalizados, estavam à margem da sociedade, estavam fora da sociedade. A gente vê muitos leprosos que Jesus encontrava fora, né, da cidade, cegos na beira do caminho. E então ele curou esse homem. E ele vai, e os discípulos dele vão perguntando, mas Senhor, quem foi que pecou para que ele fosse cego? Né? Ele nasceu cego, né? Ele é cego de nascença, que o evangelho deixa bem claro. Quem pecou? Ele ou a família? Os pais, né? E Jesus, porque eles associavam muito doença a pecado. Quem era doente era pecador. Quem tinha alguma deficiência, porque era pecador. Pecou, mesmo que no ventre, a criança no ventre da mãe, eles acreditavam que a pessoa havia pecado, né? Então Jesus vai falar, ninguém pecou. Isso aconteceu com ele para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, olha só. Então ele vai e cura o cego faz a vontade dele, o cego, Jesus faz lama e passa nos olhos do cego e fala, vai lavar-te. E ele obedeceu o que Jesus falou, ele nem pediu, Jesus foi até ele. E ele fez aquilo que o mestre pediu, foi lavar-se e abrir os olhos. E aí a gente vê ali no contexto, as pessoas ficam assim, mas será que é ele? Será que não? E ele fala, sou eu mesmo, aquele que mendigava, aquele que era cego de nascença. E aí então eles vão levar para os fariseus, porque eles tinham que ir até o templo para certificar que a pessoa está curada, que ela não é mais uma pecadora, né? Que ela pode ser reintegrada à sociedade. Só que o que acontece? Jesus parece que sempre faz isso para
espizinhar aí, né, os fariseus, porque ele fez no sábado, ele operou a cura no sábado. E mesmo diante desse milagre, a primeira coisa que eles vão falar, esse homem não é de Deus porque ele fez num sábado. Quer dizer, eles não olham o milagre, eles vão para a lei e falam, no sábado a gente não pode fazer nada, né? E Jesus já começa aí quebrando isso. Mais de uma vez Jesus faz coisas no sábado, realiza milagres no sábado, porque ele vem falar assim, o sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado, né? O homem é o Senhor do sábado, mas principalmente que o bem se faz em todos os momentos. Não há dia certo para fazer bem, não há dia que você não pode fazer o bem. Você tem que fazer o bem em todos os momentos, né? E aí depois vai ter aí esse diálogo, né? Era você mesmo, como é que Jesus fez isso? E eles ficam ali tentando interrogar talvez para que aquela pessoa que era cega, né? Ela entrasse em contradição, mas ele fala, eu já falei com vocês, ele cuspiu, ele fez lama, passou nos meus olhos, eu me lavei e voltei a enxergar. Né? E quem que você diz que ele é? Ele é um profeta. Não, esse homem não é de Deus. Nós já descobrimos que ele não é de Deus, né? Mas como que ele não é de Deus, né? O que era cego fala, como que ele não é de Deus? Deus escuta aquele que faz a vontade dele. Então, se ele não é de Deus, se ele é um pecador, né? Como é que ele pode fazer tais milagres? Ninguém nunca fez. E aí, então, os fariseus se irritam, né? Porque já não tem mais argumentos e falam assim, você é um pecador, já nasceu pecador, está querendo nos dar lição? Nós que sabemos das escrituras? Então expulsaram, né? Chega de conversa, né? Nós é que mandamos por aqui. E aí a gente traz isso para a nossa vida, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos superiores às pessoas. Às vezes a gente está até mesmo na igreja, num grupo de oração, e vê que uma pessoa está pregando, que uma pessoa está falando uma palavra que ajuda o irmão, né? Enfim. E nós ficamos ali com inveja, talvez, ou nos orgulhosos, egoístas, achando que o que é bom só pode vir para nós, né? Às vezes, não só dentro da igreja, mas em tudo que a gente faz. A gente deseja muito uma coisa e a gente vê outra pessoa recebendo o que a gente desejou, mas ele recebendo, por que não eu? Né? Eu que rezo, eu que luto por isso e ele nem tanto e está recebendo e eu não. Então a gente fica fazendo essas comparações, né? Enquanto a gente deve só se alegrar com as graças que o outro recebe. Mas acho que o ponto principal aqui que nós temos que ver é a própria pessoa, né? Aquele homem que era cego e que voltou a enxergar. O que Jesus fez por ele. E continuou fazendo, né? Jesus se revelou a eles. Né? Jesus vai falar assim, né? Tu crês no Filho do Homem? Aí ele fala, Senhor, quem é para que eu possa crer? Ele fala, sou eu que está à tua frente. Você fala com ele. Então, mais que depressa, o homem se prostrou e falou, sim, Senhor, eu creio, né? E se ajoelhou diante de Jesus. Então, ele reconheceu, porque a vida inteira dele, ele vivia nas trevas, ele vivia marginalizado, ele nasceu cego e ele era um pecador, que Deus não olhava para ele, mas Jesus veio ser a luz, como Jesus fala, né? Eu sou a luz do mundo. Jesus mostrou a luz para ele, ele voltou a enxergar, ele recobrou a saúde, ele foi reinserido na sociedade, ele recebeu uma nova vida. Então Jesus fez tudo por ele e ele reconheceu o que Jesus fez por ele, né? Então nós vamos trazer isso para a nossa vida, que a reflexão máxima que eu gostaria de deixar, né, Jesus fez alguma coisa na minha vida, ele operou alguma graça, ele revelou algo a mim, ele me reinseriu na sociedade. Jesus fez algo por mim, uma coisa, duas coisas, quantas coisas? E eu reconheço Jesus como meu Senhor, a minha luz. Eu me prostro diante de Jesus, eu me entrego nas mãos dele. É tempo da gente pensar. Esse domingo da alegria vem nos mostrar justamente essa esperança, essa busca por aquele que a gente, né, vem voltando ali, revivendo os passos de Jesus por tudo que ele fez por nós. Nós estamos chegando no tempo máximo da nossa igreja, que é o tempo da Páscoa. Nós vamos viver daqui a mais ou menos 2 semanas a paixão de Cristo, o amor, né? O amor que deu a vida por nós. E a sua ressurreição é a vida que vence a morte, como Jesus fez aqui com esse cego, né? Esse homem que era cego. Será que Jesus nunca fez isso na sua vida, na minha vida?
E o que está faltando para eu reconhecer isso, para eu reconhecer que Jesus é o meu Senhor, que Jesus fez tudo isso por mim, né? Então eu deixo essa reflexão para vocês hoje. Tem muito mais que se pode tirar aqui, é bom cada um ler esse texto com calma. Quem ainda não participou da Santa Missa, que participe. Há muitas reflexões, né, homilias sobre esse tema. Então, assim, é muito bom a gente conhecer da Escritura, fazer uma leitura, né, bem meditada, leitura orante do texto e ver quão maravilhoso é o Senhor. Quantas coisas maravilhosas Ele faz em nosso favor. Então, que nós não sejamos cegos, como aqueles que querem ver só o que está certo, o que está errado, né, engessado, que a lei fala, o que não. Que nós busquemos pela justiça, pelo amor, pela misericórdia, né? Que é um dos pontos que a gente vive muito nesse tempo quaresmal, né? A oração, o jejum e a esmola, a caridade, né? A misericórdia. Hoje o Evangelho vem trazer a misericórdia de Jesus para com aqueles mais excluídos, né? Então Jesus vai falar assim: eu vim para os que os cegos possam ver. E para aqueles que se dizem que enxergam, né? Que eles se tornem cegos, quer dizer, os fariseus se tornaram cegos diante daquilo, mas aqueles que não enxergavam física e espiritualmente e aceitaram Jesus passaram a ver, passaram a enxergar, passaram a reconhecer o Cristo como Senhor e Salvador. Então é a reflexão que eu deixo para aqui hoje, né? E que nós sejamos, busquemos o exemplo de São José, que foi esse homem que escutou a voz de Deus. E a gente não vê uma fala de São José na Bíblia, né? E pouco se fala de São José, mas os momentos cruciais são momentos de obediência. São José escutava o que o anjo falava e ele fazia. Então, a graça, o milagre vem pela obediência. Sejamos obedientes a Deus. Aquilo que a gente pede, um dia vai chegar, né? É como Jesus falou no início, ele não era cego, não é cego porque ele pecou, porque a família pecou, mas para que a graça de Deus se operasse na vida dele. Então, se a gente passa por um momento de dificuldade, persevera na fé. Seja obediente a Deus, porque a graça vai chegar. Jesus prometeu e ele há de cumprir. Tá bom? Então, um abraço para todos, uma excelente semana, um excelente fim de quaresma, né? E que todos vivam uma Semana Santa maravilhosa na paz de Jesus. Um grande abraço e São José, valei-nos!